Muito bem, de volta do intervalo. Negócios da Terra recebe na entrevista de estúdio neste domingo o engenheiro agrônomo do IDAF, Vilmondes Magalhães. Eu converso com meu convidado sobre uma ação que o IDAF está desenvolvendo que leva o nome de Operação Papaya. Vilmondes, bom dia para o senhor. Bom dia. Grato por ter aceito o convite de Negócios da Terra. Eu que agradeço. Operação Papaya. Que operação é essa e o que se pretende com ela? Essa operação ela consiste em etapas de fiscalização. O IDAP vai na propriedade, nas propriedades que têm produção de mamão, e identifica duas doenças, a meleira e o mosaico. São duas doenças causadas por vírus, que elas reduzem a produtividade. O IDAF tem uma legislação que determina que ele faça essa ação. Então, quando o fiscal do IDAF chega na propriedade, identifica essa doença na lavoura, ele solicita que corte. O IDAF, o proprietário é notificado por meio de um documento e é dado um prazo, no máximo 7 dias. E ali é feito o corte daquelas plantas doentes. Quem é que identifica essa doença? Um engenheiro agrônomo formado pelo IDAF, treinado pelo IDAF, ou o mosaiqueiro, como eles chamam na roça, que é aquele funcionário que é treinado inúmeras vezes, então o cara identifica. Mas, bem, para a gente falar como é que é feita a ação, primeiro a gente tem que falar o que é a doença, né? Perfeito. Bem, primeiro, o mosaico e a meleira são causados por vírus. Então, as duas são do mamão? Do mamão, isso. Okay. Então, quais são os sintomas do mosaico? São anéis concêntricos na fruta. Também acontece filetes rajados no pecíolo da planta. Deve aparecer nas fotos. Mas aí como é que acontece? A gente tem que identificar a doença quando ela está começando, porque a doença se dissemina. Então, se ela se dissemina... espalha rapidinho. Espalha rapidinho. Então, o que acontece? Se o proprietário não cortar a planta no início, depois, como se espalha, ele começa a perder a lavoura inteira. Então, a ideia é o quê? Treinar alguém para identificar a doença bem no início. E a meleira também. O que acontece? Ocorre um escorrimento da fruta. Quando a gente raspa a fruta, sai aquele látex, aquele leite. Um leite, isso. Só que quando tem a doença, aquele leite é meio com aspecto de água, ele é meio aquoso. Ele não é tão viscoso mais. Então, ali identifica para a gente que ele também tem a meleira. Então, qual é a solução? Como essas duas doenças não têm um veneno que você aplique e controle, a solução é o quê? Cortar a planta doente. Aí o senhor falou dessa ação e essa operação, pelo que eu entendi, essa operação começou. Começou primeiro em Linhares, depois foi para Soretama, Aracruz, e agora para onde é que ela vai? Nova Venécia, Pedro Canário, Montanha. Ela vai nas regiões produtoras de mamão no Espírito Santo, que é mais essa região norte e noroeste. Perfeito. E se, por exemplo, aí diagnosticou, detectou que ali naquela fazenda, naquela propriedade tem a meleira ou o mosaico. O IDAF, o técnico, orienta o proprietário a cortar o pé. Isso. Já que não tem como tratar, tem que cortar. Tem que cortar. Corta só as plantas doentes. Sim, ok. O que acontece? No início, como são poucas plantas, o corte é mínimo. Só que se o proprietário deixar ela espalhar a doença, à medida que vai espalhando, vai chegar um momento que vai ter que cortar tudo. Perfeito. Bem, Vilmondes, ele não cortou o pé, o técnico foi na plantação, na propriedade e diagnosticou uma dessas doenças, né, que é a meleira ou o mosaico. Quer dizer, ele pode sofrer uma sanção? Ele é penalizado? Sim, ele pode sofrer 2 tipos de sanção. Primeiro, ele pode ser multado. Depois, as plantas que estão doentes, elas podem ser cortadas, com o proprietário querendo ou não. Houve situações de até o IDAF ter que procurar a justiça para determinar o corte daquelas plantas. Tem uma legislação federal que autoriza o IDAF a fazer isso. O proprietário pode ter essas plantas cortadas e ele não tem nenhum tipo de indenização. Ou seja, o proprietário perde 2 vezes. Uma, porque ele deixou de ganhar com o investimento, que ele investiu, enfim. E outra, que ele perdeu porque ele não vai ter o lucro daquela cultura que está doente, que não vai produzir mais. Perfeito. Lembrando que uma planta doente, ela transmite para as outras. Para as outras, perfeito. Então, quanto mais tempo o proprietário deixar aquela planta doente no pomar dele, maior é a perda dele a longo prazo. Ele cortar logo, né? O mal se corta pela raiz, como se diz. Sim. Nosso tempo se esgotou. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Só quero acrescentar 2 coisas. Primeiro, o proprietário tem que saber que as duas doenças podem acontecer na mesma planta. As duas doenças, que é a meleira e o mosaico. E a segunda,
O IDAF está à disposição para fazer vistoria, para orientar, para treinar até os mosaiqueiros. O Espírito Santo é o maior exportador de mamão do país e é nosso interesse que ele continue sendo. Perfeito. Mamão de qualidade, com um produto de excelência. E a gente consegue assim, com essa parceria entre IDAF e produtor rural. Ok. Vilmontes Magalhães, a engenheiro agrônomo do IDAF, muito obrigado pela entrevista e um bom domingo para o senhor. Obrigado, um bom dia para todos nós.